Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminado por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esta sexta-feira. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondeste-os aos doutores. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nosso Mestre Jesus hoje nos dá um show de pregação com esta leitura, vamos dizer assim, tão bonita do Santo Evangelho hoje de Marcos, né? Onde ele nos dá vários exemplos, ele faz comparações do reino do céu. Porque o reino do céu, ele é algo que ele procede do nada. Tudo nesta vida se procedeu do nada. Tudo se procedeu da palavra. A boca de Deus pronunciou a palavra e tudo se fez em obediência à palavra dele. E ele hoje neste evangelho está nos dizendo e fazendo comparações e nos mostrando, ele até disse aqui, com que mais eu posso comparar o reino dos céus? E aí ele nos dá esse grande exemplo da mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças. E quando ele semeia, ela germina, ela cresce e fica de um tamanho que é capaz de abrigar as aves do céu, porque ela cresceu. E ela é a menor das sementes. E olha só como que ela fica. Então é uma comparação do reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é o próprio Jesus que está entre nós. Naquela época ele estava entre o povo em carne e osso, feito homem. E hoje ele está em nosso meio em forma de Espírito Santo. E ele nos deixou aqui essas palavras tão bonitas para que nós pudéssemos prestar atenção, ler e procurar entender um pouquinho, né?
E aí ele disse também que com o que mais podemos comparar, né? Aí ele usou essa parábola aqui da mostarda. E no primeiro caso aqui, ele disse assim que o homem semeia a semente, ele vai dormir, acorda noite e dia, e a terra por si mesmo faz a semente germinar, ela vai crescendo. E aí ela, com o tempo, ela dá as folhas, depois vem as flores, depois as espigas, depois chega o tempo da colheita, o homem mete a foice e vai colher ela. Então, qual é a pregação dele e o que ele quer dizer com isso? Que é a palavra de Deus que está sendo semeada entre nós. Ele fez essa comparação. Então, a palavra de Deus, ela vai também se frutificando, crescendo entre nós, e no tempo oportuno, o Senhor virá para colher os frutos da palavra que ele semeou em cada um de nós. É claro que ele vai buscar a colheita, ele virá colher certamente aquelas espigas que estão boas, ou seja, aquelas pessoas que acolheram a palavra, procuraram viver a palavra. Ele vai aproveitar, ele vai colher e certamente ele vai levar para um lugar apropriado, ou seja, a salvação. E aquelas espigas, ou seja, as pessoas que não acolheram a palavra dele, certamente ele mandará para um outro lugar. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é vida, cura e libertação e salvação para todos nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha